E, pessoal, a primeira coisa, para quem quer entender um pouco melhor sobre a NR12, sabe? No começo, assim, eu também tive bastante dificuldade. Tenho muita dificuldade ainda com algumas coisas, porque ela é extremamente extensa, então a gente não trabalha sempre com ela 100%, a gente trabalha com ela em partes, porque ela abrange todas as máquinas, todos os equipamentos. Mas assim, ela também não trabalha sozinha, então por mais que ela tenha lá mais de 160 páginas, mais de 16, 17, 18 itens, vários anexos, a gente não pode esquecer que ela está sempre também colocando as NBRs em jogo. Então, as principais NBRs que a gente utiliza, por exemplo, vou citar aqui para vocês, tem várias outras, mas as principais são a 12.100, a 14.153, a 13.857 e a 13.849 suas partes. E aí, o óbvio precisa ser dito, quem sabe explicar também um pouquinho da diferença entre NR e NBR. Então, NR, normas regulamentadoras, que é o caso da NR12, elas são compulsórias, elas são obrigatórias para todas as empresas, principalmente que têm empregados dentro da CLT. E as NBRs são normas que elas não têm poder compulsório, não são obrigatórias, tá? Porém, a partir do momento que uma NR cita essa NBR, ou dá a entender que precisa se consultar um NBR, a gente acaba que ela tem também um poder legal, ela tem um poder basicamente obrigatório, né? Então, a principal diferença é essa. E lógico, quando não tem NR, ela é a nossa única opção para fonte de pesquisa, para quando a gente quer fazer algum trabalho. E aí eu acho importante, pessoal, a gente falar também onde a NR12 não se aplica. Então, ela tem lá no item 12.1.4, esta NR não se aplica a. Eu vou ler alguns aqui, depois vocês podem ir direto na NR e ver detalhadamente quais são os itens. O A. As máquinas e equipamentos movidos ou impulsionados por força humana ou animal. A B. As máquinas e equipamentos expostos em museus, feiras, né, desde que realmente não estejam sendo utilizados para fim produtivos e não ofereça risco aí para o pessoal que vai visitar. As máquinas e equipamentos classificados como eletrodoméstico, porque já atendem outras normas técnicas e até mesmo o próprio metro. Os equipamentos estáticos, por exemplo, caldeira, aí já tem uma própria NR para isso, que é NR13, e aí a gente tem que ficar atento, porque os equipamentos e outras máquinas que fazem parte do componente, que é a caldeira, como motor, bomba, aí precisam se atender a NR12. E aí tem demais itens ali. Caramba, essa é uma pergunta que corre muito por aqui, que é a questão de treinamento. E aí a gente precisa entender qual tipo de treinamento primeiro, né? Qual que é a necessidade. Será que é um treinamento para saber operar realmente o equipamento? Será que é um treinamento de segurança? Porque a gente tem muitas possibilidades. A gente pode ter uma entrega técnica, a gente pode falar com o próprio fornecedor do equipamento, a gente pode ter um operador mais sênior que saiba passar para as outras pessoas como opera aquele equipamento. Agora não, é voltado à segurança. Às vezes utilizar o próprio manual de instrução nos aspectos de segurança on the job lá, realmente na frente do equipamento seja o melhor. Então, entender um pouquinho qual que é a realidade, eu acho que é a primeira coisa. Qual que é a necessidade realmente para esse treinamento? Qual que é o tipo de treinamento? Por que eu falei necessidade, né, pessoal? Porque às vezes o pessoal já sabe, já conhece, mas eles estão com muita dificuldade de fato na intervenção com o equipamento. E às vezes é um equipamento complexo. E aí, quando a gente fala de treinamento, muitas vezes a gente vai precisar consultar o fabricante, consultar o fornecedor, olhar o manual de instrução. Às vezes contratar um treinamento técnico de fato para os operadores, para os manutentores, para os instrumentistas, para os eletricistas. Então, assim, qual que é o público, qual que é a necessidade do treinamento, entender de fato, para não fazer um treinamento só por fazer, mas que ele consiga agregar valor real nessas pessoas que vão participar do treinamento. E aí, feito esse mapeamento, definiu-se, não, é segurança na operação de máquinas e equipamentos, NR12. Então, a própria NR12 tem o anexo 2, gente. Tem o anexo 2, que ela traz ali conteúdo programático, tá? Pro treinamento. Então, você não precisa sofrer. O anexo 2 já vai dizer o que você precisa, no mínimo, passar
aí para esses trabalhadores, tá? E aí ele tem que ser teórico e prático, essa é uma coisa importante. Então vai estar lá que ele tem que, no mínimo, conhecer os riscos dessa máquina, desse equipamento, as proteções que tem, né? As intervenções que ele vai poder fazer, quando ele vai poder desativar alguma coisa, permissão de trabalho, bloqueio, enfim, vai estar tudo lá e vai ser o teu direcionamento, tá? Para poder fazer esse treinamento. E para fechar essa questão de treinamento, pessoal, muito cuidado quando a gente fala de treinamento prático. Muitos acham que o prático é a pessoa ir lá na máquina, mexer nela, ligar ela, enfim, ter algum contato com a máquina. Na verdade, não. Inclusive, o treinamento prático ele pode ser online, de acordo com a própria NR1, que traz requisitos mínimos para os treinamentos, tá? Então, quando a gente fala de treinamento prático, vai depender da tua metodologia. Como que a pessoa vai praticar o conhecimento que ela recebeu? Tranquilo? Espero que eu tenha ajudado você que fez a pergunta sobre treinamento. Ótima pergunta, ótima pergunta. É um desafio falar de gerenciamento de NR12 ou gestão de NR12, porque a empresa ela tem que ter uma boa comunicação e hoje o gargalo das empresas é a comunicação. Então, quando a gente fala de gerenciamento de NR12, a gente está falando que tem que ter uma boa comunicação principalmente entre a área de compras, entre a área de projetos, entre a área de manutenção, área de produção e segurança no trabalho, para saber o que está entrando de máquina, o que está saindo de máquina, o que está se modificando de máquina. Essa é a primeira coisa que precisa fluir muito bem. Ou parcialmente bem já é um começo, sabe? Mas tem que ter essa comunicação entre essas áreas. E se está fluindo bem a comunicação, eu costumo trabalhar com 6 etapas quando fala em gestão ou gerenciamento de NR12. Primeiro, toda empresa ela precisa ter a relação de todas as máquinas que tem na empresa, que vão precisar de NR12, o que entra, o que sai. Eu preciso ter as apreciações de risco, eu preciso ter o cronograma das adequações que vão ser feitas, eu preciso adequar esses equipamentos, né, pessoal? Eu preciso treinar os funcionários depois. Opa, tá ficando escuro aqui. Depois, aí, né, que principalmente as máquinas estiverem adequadas. E, por último, eu preciso fazer a gestão. O PDCA, um ciclo, não se termina, sempre se melhora, se verifica para ver se está rodando certinho, o que precisa ser feito, o que não foi feito, verificar se as ações estão ocorrendo.